Esse é o New Pocket Go versão 2, um portátil que roda jogos de videogames clássicos. Ele é fabricado na China, assim como outros aparelhos similares que eu mostrei por aqui nos últimos meses. Custa algo em torno de $60 e está amplamente disponível em sites asiáticos. Na descrição do vídeo vou colocar um link onde ele pode ser importado com segurança. Antes de qualquer coisa, por que esse nome, New Pocket Go versão 2? É porque existe o primeiro Pocket Go, um aparelhinho menor e mais simples, depois saiu o New Pocket Go, que por fora é parecidíssimo com este cara aqui, e ele, o New Pocket Go V2, vamos chamar assim, trouxe alguns avanços. Segundo a fabricante, o direcional analógico recebeu melhorias, além disso, o acabamento da carcaça passou de brilhoso para algo meio perolado, o que deve ajudar um pouco com arranhões, e ele ganhou um bem-vindo botão reset embaixo, quer dizer, se por algum motivo um jogo travar ou sei lá, dá para tocar aqui e ele reinicia. Curiosamente, nessa versão, a fabricante decidiu remover a funcionalidade do botão menu, esse aí que está em cima do Select. Só que como a estrutura da carcaça não mudou, fica esse negocinho só de figuração, bem engraçado. A função menu é determinada pelo software, muitos emuladores usam o botão Power para isso. Esse é um aparelhinho bem completo em termos de comandos. Na frente temos um direcional em cruz, um analógico, botões de ação. Em cima ele tem L1, L2, R1, R2, os chamados gatilhos, que são ótimos para jogar PlayStation, por exemplo. E felizmente ele já vem com plug USB do tipo C para carregamento. Embaixo são duas entradas para cartão micro SD. Uma delas já vem com um cartão onde está o sistema operacional e alguns jogos, e a outra pode ser usada para expandir a memória com mais games. Achei isso legal porque em alguns portáteis similares, o micro SD com o sistema fica escondidão atrás da bateria ou algo do tipo, o que dificulta alguns possíveis updates no software. O acabamento me pareceu ser ok, não é ótimo. Quando você o balança um pouco, dá para perceber a folguinha nos botões, dá a impressão de aparelho montado, sabem? E não de uma coisa só. Como referência, o portátil RG350, que eu já analisei, esse parece uma peça, todo bem encaixado. Em geral, eu gosto do feedback dos botões, todos eles meio que clicam. Isso diz respeito ao direcional em cruz também, e eu prefiro ele ser clicável a ser macio, fofo. O analógico, que em tese recebeu melhorias, desse eu não fiquei tão fã. Ele ainda dá um feedback um pouco seco, como se tivesse areia na base. Lembra um pouco o analógico do PSP da Sony, mas a movimentação dele nos jogos é aceitável. E, como vocês veem aí, na caixinha veio essa cobertura de borracha que eu curti. Ligando o aparelho, a gente percebe que a tela de 3.5 polegadas ela tem tecnologia IPS e uma qualidade de imagem muito boa. É brilhante e não distorce as cores quando vista de forma angulada. A resolução é baixa, mas como alguns de vocês me lembraram em análises anteriores, isso acaba sendo bom porque combina com a especificação original dos jogos antigos. O sistema operacional é uma variação do Linux, algo de praxe nesse tipo de portátil chinês. Temos uma seção com games de licença livre, que incluem uma versão de Doom e outra de Streets of Rage Remake, bom pacas. Depois tem um menu de configurações diversas, outro com aplicações simples e, finalmente, a parte de emuladores, que inclui jogos clássicos de arcade, tem Neo Geo, os Game Boys, incluindo Advance, Nintendinho, Mega Drive Master System, Super Nintendo e PlayStation. Em termos de potência, o New Pocket Go V2 é superior a concorrentes conhecidos, como o Beat Boy, que é da mesma fabricante, ou também o LDK horizontal. Ele fica no mesmo nível do famoso RG350, ou seja, ainda temos um processador simples, mas é uma força bruta adequada para jogos antigos. Os resultados que eu obtive foram muito semelhantes aos do RG350, quer dizer, jogos de Mega Drive rodaram muito bem, 100%. Jogos de arcade e Neo Geo ficaram próximos desses 100%, todos os Game Boys ficaram show de bola, sem grandes detalhes a serem mencionados. Super Nintendo, que costuma ser um problema para algumas dessas máquinas, também roda perfeito em quase todo o tempo. E PlayStation, a plataforma mais poderosa suportada, diria que 7 em 10 jogos ficaram bons já de cara. E 9 em 10 ficaram legais depois de eu mexer no chamado Frame Skip, quer dizer, uma configuração do emulador que pula alguns quadros de imagem para dar a impressão de maior fluidez. Nintendo 64 eu já vi algumas pessoas fazendo teste na internet, mas não rola, viu gente? Desistam do N64. Para quem é mais leigo e está se perguntando, os jogos que ele roda são as chamadas ROMs, arquivos baixados na internet que correspondem ao conteúdo dos cartuchos ou CDs.
é bom dar uma lida sobre a legalidade no uso de ROMs para ficar totalmente por dentro. Beleza, em resumo, a experiência de jogar aqui foi muito boa. Entre os videogames mencionados, dá pra rodar de tudo. Um ponto ótimo que eu percebi na jogatina é que a tela tem bela performance. Não percebi problemas de fantasma na imagem ou o chamado screen tearing, que são uns cortes nos gráficos quando se tem movimentações rápidas. Alguns detalhes que ainda não mencionei: o som ele é alto pra caramba, fica até meio estridente nos maiores volumes, mas é apenas mono, sai pela caixinha à direita. E o direcional analógico, além de não ser brilhante no manejo dos games, como mencionado, ele não tem a função de clicar para atuar como um botão. Isso pode limitar algum jogo, embora não seja grave e eu esteja mencionando só para constar mesmo. Inclusive, antes que perguntem, eu também não acho grave a ausência de um segundo direcional analógico por aqui. É algo que está presente no RG350, que eu menciono sempre por ser um grande concorrente, né? Mas que na prática eu nem usava nele. O Pocket Go não é um minigame que vai rodar jogos que usam dois analógicos praticamente hora alguma, pelo menos não comigo. Por fim, mas não menos importante, a bateria entregou belos resultados. É curioso, porque eu só via na internet o pessoal dizendo que ela durava de 3 a 4 horas, que é a especificação do fabricante. Mas na prática, com brilho a uns 70% e volume em 50%, eu consegui mais de 6 horas de autonomia. Isso com muito emulador de PlayStation aberto, então foi algo que eu curti. A autonomia acabou sendo maior que o esperado. Além disso, a bateria é acessada e removida facilmente e dá para achar rapidinho na internet, então é possível ter peças para reposição. O New Pocket Go V2 é um aparelhinho simpático. A tela é bonitona e não apresentou problemas, ele está bem servido em botões, a performance é legal e a bateria durou bem em meus testes. Vocês me viram citar durante essa análise o RG350 algumas vezes. Não é por acaso, é porque esses dois talvez sejam os mais conhecidos que saíram com esse processador melhorzinho para jogos clássicos. Então podem bater de frente na hora de o comprador se decidir. E em relação a esse concorrente, achei que o Pocket Go perde em construção, porque ele é claramente menos refinado e os botões são um pouquinho menos precisos. Aliás, na internet algumas pessoas relatam que receberam unidades com problemas no direcional em cruz, que reconhecem os toques indesejados. Isso não aconteceu comigo, eu só não achei uma peça 101% precisa, no sentido de que toques daqueles muito levinhos às vezes não eram registrados quando eu navegava pelos menus do sistema, mas não notei isso em jogos. Tomando como base a experiência que eu tive, as pequenas falhas do Pocket Go são aceitáveis, principalmente considerando que esse carinha costuma sair muitas vezes por 20, 25 dólares a menos que o tal RG350. É uma puta de uma economia para um portátil que tem tela com a mesma qualidade e que vai rodar os mesmíssimos games. É por isso que eu acho que ele foi um lançamento bastante válido, que me agradou pelo que a gente tanto chama de custo-benefício. Afinal, esse é um tipo de máquina que muita gente pega como videogame secundário e não quer investir tanto assim. Então, se você está ciente do que está adquirindo, é uma opção bacana. Espero que tenham gostado do vídeo, não deixem de tocar no gostei. Para quem ainda não for inscrito, inscreva-se, é de graça, você me dá uma força gigante e continua acompanhando meu conteúdo. E claro, sigam-me nas redes sociais que aparecem na tela e estão na descrição. Um abração, a gente se vê.